Abramos a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler como base o versículo de número 6. E depois leremos alguns outros versículos. Para que nós fundamentemos o que queremos dizer nesta noite. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 6, a Bíblia Sagrada diz assim: ninguém, seja homem ou mulher, ninguém, oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Todos juntos repitam essa frase após mim, com todo empenho, com toda garra. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Agora eu vou continuar lendo. Como também antes vos dissemos e testificamos. Com base nesse versículo, nós queremos conversar com os irmãos e amigos, subordinado a este tema: Deus é vingador de quem quebra aliança. Deus é vingador de quem quebra aliança. Amados irmãos, temos dito à igreja que Deus é um Deus de alianças e que Ele vela pelas alianças que Ele faz com o seu povo e também pela sua palavra e pelo seu nome. São três coisas que Deus tem extremo zelo: pelo seu nome, pela sua palavra e pelas alianças que faz. E da mesma forma Deus quer que nós assim o façamos. Salomão disse que é melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. O próprio Senhor Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, ou não, não. Se houver um meio termo, Deus não aprova. Ele diz que tem uma influência maligna. E o Senhor também quer que nós tenhamos um bom nome, que nós firmemos as nossas alianças e que nós também tenhamos cuidado com as nossas palavras. Porque Mateus 12, 34 a 36 diz que até pelas nossas palavras ociosas nós haveremos de prestar contas um dia. E Deus é tão sábio que deu-nos 2 ouvidos e apenas uma boca, significando que precisamos ouvir bem mais do que o que falamos. E como Deus é vingador de quem quebra aliança, eu quero lhe mostrar um Deus na Bíblia Sagrada que às vezes as pessoas não o conhecem e fazem questão de não saber quem é Ele. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de número 25, para que você saiba quem é este vingador de quem quebra aliança. Gênesis 18, 25, a Bíblia diz assim: então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei, versículo de número 26, 25, longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça quem, igreja? Então Deus é juiz de toda a terra.
E ele não faz acepção, mas ele faz distinção. E ele não destrói o ímpio juntamente com o justo, porque Deus é justo. Olha o que diz no Salmos, de número 7. Salmos 7. Versículo de número 11. Salmos 7, 11, diz assim: Deus é o que, igreja? Um Deus que se ira. Então ele é um justo juiz, é um juiz justo. E ele se ira todos os dias, porque as nossas esquisitices, falhas, erros e pecados os comprometem. E Deus não fica gostando disso. Estou lendo esses versículos porque às vezes você ouviu falar de um Deus bonzinho, maravilhoso, bondoso, misericordioso. Não queiras conhecer a face do juízo de Deus, porque Deus apenas demora a se zangar. Mas a Bíblia diz que ele se ira, e quando ele se ira em cima, diz Moisés, que a fumaça que sai das narinas dele ardem nas profundezas do inferno. Então veja que não é nada simples. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Diz assim: E nos mandou pregar ao povo. É o que nós estamos fazendo aqui. E testificar. Nós precisamos ser incisivos naquilo que dizemos e fazemos para Deus. Que Ele é o que por Deus foi constituído juiz de quem, igreja? O Senhor Deus haverá de um dia julgar-nos, nós que vivemos hoje. Mas se no dia do juízo de Deus nós já tivermos morrido, nós também seremos julgados. Porque Ele não é juiz apenas de vivos, mas também dos que já morreram. E Ele um dia haverá de ressuscitar a todos que morreram, para que possam prestar contas com Ele. Romanos capítulo de número 1. Versículo de número 18. Romanos 1, 18. A Bíblia diz: porque do céu, que é onde Deus habita, se manifesta a ira de Deus sobre todo mal feito dos seres humanos que vivem na injustiça e dos que detêm a verdade em injustiça. Hoje, na atualidade, é comum alguém pegar a Bíblia e torcê-la e fazer ela dizer o que ela não está dizendo. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se manifestará sobre todos aqueles que querem mudar a verdade de Deus em mentira, a justiça de Deus em injustiça. Versículo de número 23. E mudaram a glória de quem? Incorruptível. Isso quer dizer que o nosso Deus não há possibilidade de corromper-se, porque a sua essência é santidade. O caráter de Deus é santo. E não há nenhuma possibilidade de ele falhar. De tal forma que a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Então veja que é algo muito sério. Ainda em Romanos capítulo 12, versículo de número 19.
Porque às vezes uma aliança é quebrada e a pessoa quer vingar-se. Ah, ele vai matar, ah, ela mata, ou ela devolve na mesma moeda, ele devolve na mesma moeda. Aí Romanos 12, 19 nos tem um conselho. Não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, não faça algo para se vingar de quem faz-lhe um mal. Aí o texto diz assim: amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. O que está escrito, igreja? Todos. A vingança apenas a Deus pertence porque Ele é justo. E como Deus é justo, a vingança pertencendo a Ele, Ele vai dar o devido pago a cada pessoa. Então nós não temos nenhuma necessidade de nos vingarmos de quem quer que seja. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8. 2 Timóteo 4 e 8, a Bíblia diz: desde agora, a coroa da justiça, porque Deus também recompensa bondosamente quem age bondosamente, me está guardada, era a palavra de Paulo quando já estava próximo da sua morte, a qual o Senhor, que é o quê? Me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então Deus não tem só coisa ruim, Ele tem coisa boa para dar para quem fez o bem, coisa ruim para dar para quem faz o mal. Prossiga. Hebreus capítulo de número 10, está logo à frente. Eu coloco assim na sequência para ver se facilita para nós encontrarmos. Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31, a Bíblia diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, próprio Deus. O que foi que ele disse? E eu farei o quê? Quem é que está dizendo? Então a vingança a Deus pertence, Ele recompensa cada pessoa. E quando Ele diz o Senhor, Ele está dizendo: eu estou garantindo a minha palavra. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Observe que Pedro disse, nós não vamos ler esse texto, eu cito para você, 1 de Pedro 4, 16, 17 a seguir, a Bíblia diz que o juízo para ser bom, ele começa dentro de casa. E Pedro diz assim: se Deus julgará o seu próprio povo, a sua própria igreja, os que lhe servem, qual será o final daqueles que estão lá fora? Aqui em Hebreus 10, 30, ele diz: o Senhor vai julgar o seu povo. Versículo 31, olha a palavra: horrenda coisa é cair nas mãos de quem? O nosso Deus não está triste, empendurado numa cruz e ensanguentado. Ele ficou daquele jeito um dia, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive, e porque ele vive, nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Vamos pela Bíblia, porque a Bíblia é que nos mostra o caminho do céu. Hebreus 12, 16, a Bíblia diz: e ninguém seja fornicador, adúltero, prostituto, promíscuo, ou profano, ou seja, não respeita aquilo que é divino, é blasfemo, como Esaú,
que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Uma vez um moço por nome Esaú me perguntou, por que Deus puniu Esaú? Se Esaú nem gostava das coisas materiais, ele trocou muita riqueza por um prato de comida. E eu disse a ele, o problema não foi que ele trocou apenas, mas o problema é a importância do que ele trocou. Naqueles dias o direito de primogenitura era algo dobrado. Se fosse hoje, um pai tem 10 filhos, ele faz um testamento ou vai dividir a herança de tudo que ele tem, o filho primogênito mais velho ganhava o dobro de tudo que os outros tinham. Isso significava algo espiritualmente valiosíssimo. Foi por isso que Nabote preferiu perder a vida a perder um pedaço de terra. Porque para os outros era um pedaço de terra apenas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Mas para Nabote era algo de suma importância. É por isso que o escritor de Provérbios, no capítulo 22, versículo 28, capítulo 23, versículo 10, ele diz, não remova os marcos que foram postos pelos antigos. Era o que talvez hoje nós chamaríamos de piquete, um pedaço de pau que marca um terreno, a extrema de um terreno para o outro. Só isso. O Senhor disse, não pode ser removido, porque Deus vela por palavra, por nome e por aliança. Se para os outros era um pedaço de terra, para Deus tinha um significado espiritual. Aplicando às nossas vidas, você é muitíssimo importante para Deus. E Deus não criou você e nem a mim para a prostituição e para o que não presta. Deus criou você e a mim para que nós sejamos a morada do Espírito Santo de Deus. E para que Ele more dentro de nós, nós devemos ter o devido cuidado de ter cuidado com essa casa. O nosso corpo não pode ser parte de prostituição, de adultério. Não. Porque com Deus ou nós somos totalmente de Deus ou nada somos de Deus. Olhando para o texto sagrado, nos diz a Bíblia, ainda em Hebreus, capítulo 12 e o versículo 25. 12, 25. Olha o que diz. Preste atenção, o texto quer dizer isso. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque uma vez nós não considerando essa palavra, nós estamos rejeitando a Deus. Aí você quer ver como o ser humano é falso, hipócrita. Ah, eu amo a Deus, Deus está no meu coração. E a boca cheia de cachaça. Ah, eu sirvo a Deus desde pequenininho, eu frequento a igreja. Mas o corpo na prostituição. Ah, mas eu amo a Deus e eu vou morar no céu. Você sabe por que eu não gosto da igreja dos crentes? A igreja dos crentes exige muita coisa da gente. Não é que nós exigimos. Nós também somos aqui, é exigido por Ele. O problema é que muita gente frequenta lugares onde a Bíblia não é exposta. O problema é que as pessoas andam de um lado para outro procurando algo que venha afagar os seus desejos e vontades. E a Bíblia Sagrada nos ensina a crucificar essa carne, essa matéria. E Deus sabe que é tão difícil para nós que Ele nos disponibilizou o Espírito Santo, este que faz o seu coração arder, o seu olho lagrimar e a tua consciência trabalhar e dizer o que Ele diz é verdade. Este Espírito que você vai sair daqui e ele vai continuar trabalhando e você vai demorar a dormir essa noite pensando nestas palavras. Não é por minha causa, é por causa do Espírito
Santo. É Ele que amanhã, quando você acordar, Ele vai te dizer: você está lembrando ainda? Aí você vai dizer assim: por que eu não dou conta mais de ser como eu era? É porque o Espírito Santo nos ajudará, até mesmo nas nossas fraquezas. Porque quando nós não sabemos mais dizer absolutamente nada, o Espírito de Deus entra e intercede por nós junto ao Pai. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado nos diz, Hebreus, capítulo 12, e o versículo 25. Se não escaparam aqueles, é só ler a Bíblia que você sabe quem são aqueles, o povo de Israel, amado por Deus, que rejeitaram o que na terra os advertia. Que o escritor está dizendo aqui é o seguinte: ora, se no passado tinha gente falando, pregando, e as pessoas não ouviam, e elas foram punidas por isso, aí diz assim: muito menos por nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Se nós olhamos a história bíblica e vemos que todos aqueles que desobedeceram a Deus através dos homens padeceram, quanto mais de nós. Qual é a diferença de nós para aqueles? É que aqueles, eles ouviam a palavra dizendo assim: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Mas o escritor de Hebreus começa dizendo assim: antigamente, Deus usava os profetas, os sacerdotes, a palavra, mas nesses últimos dias, Deus resolveu falar a nós, pelo seu Filho Jesus Cristo. Nós somos uma geração que estamos vivendo pós-Cristo. As pessoas acreditem ou não, sejam ateus, seja o que quiserem ser, mas a Bíblia Sagrada diz, e a história confirma, que nós estamos vivendo no ano 2023. De quando? Após Cristo. Ou seja, Cristo passou um período na terra e nós estamos vivendo um período após Ele. Mas uma coisa é certa: Jesus virá outra vez buscar a um povo que está lhe aguardando. Então nós hoje temos o testemunho de Cristo que veio na terra. Hoje nós não estamos mais dizendo Jesus virá. Não, ele já veio. A sua primeira vinda, ele veio em carne, passou pela vida que eu e você passamos. Detalhe: sem pecado. Jesus não pecou em nada. Para quê? Para dizer para você e para mim que é possível. Como? Clame pelo Espírito Santo. Leia a Bíblia Sagrada e Ele nos ajudará. Deus não nos pede nada que seja impossível a nós. E ainda que pareça difícil, Deus levanta alguém para nos ensinar a verdade. Ele coloca o Espírito Santo na vida daqueles que querem segui-lo. Ele deixa em nossas mãos a Bíblia Sagrada a fim de que o sirvamos. Último versículo para nós começarmos o que nós queremos conversar. Capítulo 13 e o versículo 4. Venerado seja entre todos, honrado, respeitado, cuidado, o matrimônio, o casamento, e o leito sem mácula. A cama do casal não deve ter manchas, no sentido de que o adultério esteja lá. Na realidade, esse texto quer dizer que nem na mente o marido não pode coabitar com a esposa, namorar com ela pensando em outra pessoa. A esposa não pode coabitar com o marido, namorar com ele pensando em outro. O texto sagrado diz que se isso acontecer, haverá mancha no relacionamento. Porém, aos que se dão à prostituição e também aos adultérios, porque existe de várias formas, Deus vai fazer o quê? Deus vai julgar. E eu estou lhe dizendo que Deus é vingador daqueles que quebram alianças. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, vamos pensar um pouco nesses versículos. E eu quero começar com você do versículo de número 1, que está dizendo assim: finalmente, irmãos, vos rogamos
que Paulo está dizendo é: eu não sou melhor do que vocês, vocês são meus irmãos, nós estamos todos no mesmo patamar. Vos rogamos, ele está dizendo, eu estou implorando, é mais do que pedir, eu estou com o coração quebrantado, rasgado, pedindo a vocês. Mas aqui diz, exortamos no Senhor Jesus. Paulo está dizendo, eu não estou advertindo e chamando a atenção de vocês, não é por minha causa, é por causa do Senhor Jesus Cristo. É a mesma função nossa aqui. E aí diz assim, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus. Paulo está dizendo assim, eu ensinei vocês, e eu ensinei como andar, e nesse andar, agradar a Deus. Porque há pessoas andando e fazendo alguma coisa, mas sem agradar a Deus. Quer exemplo bíblico? Jonas 4:1, a Bíblia diz que depois que Jonas pregou, Nínive se converteu, ele ficou zangado, muito ressentido, porque o povo tinha se convertido. Você já pensou? Ele fez o que agradava a Deus, mas a sua forma de andar não agradava. Quer um segundo exemplo? O filho pródigo, aquele que ficou em casa. Lucas 15, 28 a 29, a Bíblia diz que quando o filho pródigo que ficou em casa, por que o filho pródigo que ficou em casa? É porque eu assim o chamo, porque às vezes a gente só nota aquele que saiu, mas tinha um que estava perdido dentro de casa. Às vezes a pessoa fica na igreja com a vida toda desmantelada e apontando o dedo para quem saiu. Às vezes quem saiu é porque a consciência pesou e não dava para ficar aqui dentro cheio de pecado. Como ele não dava conta de cumprir, ele disse, eu vou logo assumir. Mas tem o outro que está com a cara limpa de pecar e aqui dentro, ridicularizando o nome da igreja, do evangelho, da palavra. E eu não estou lhe aconselhando para sair, eu estou lhe dizendo, volte para o Senhor Jesus Cristo, que Ele está de braços abertos. Ele vai perdoar você, vai lhe ajudar a prosseguir e vai abençoar a sua vida. Mas do jeito que está, não tem como ficar. Então o filho pródigo que ficou em casa, quando chegou, viu uma festa de longe. Aí disseram, é teu irmão, bonito, voltou. O quê? Aí ele disse logo, interessante, meu irmão foi, papai está fazendo a festa para ele. Eu estou aqui o tempo todo, ele nunca me deu nem um cabrito. Quem tem o Cordeiro de Deus não precisa de cabrito. Quem anda procurando cabrito é quem não tem o Cordeiro de Deus. E nós precisamos é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui nessa noite. O outro exemplo é o de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 31, que a Bíblia diz que, Jesus falando, que um pai chegou e disse, meu filho, vai à vinha trabalhar. Ele disse, papai, estou indo. Nunca pisou lá. Aí Jesus foi para outro filho e disse, meu filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse, eu não vou não. Só que depois ele se arrependeu e foi. Aí Jesus disse, me diga uma coisa, quem foi que mais agradou? Aí eles disseram, Jesus, foi o que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Porque o outro disse que ia, mas mentiu, não foi de jeito nenhum. Aí Jesus disse assim, pois tenham cuidado, porque as prostitutas e os fariseus, os hipócritas, os mais errados vão entrar primeiro no reino dos céus, mas não é em pecado. É porque quem peca diante de Deus e se arrepende, porque muito pecou, muito se arrepende. Há o tempo que às vezes alguém nasce na igreja e ele acha que só porque é filho de crente já tem a salvação garantida. Aí vive flertando, brincando com o pecado e achando que está tudo muito bem, obrigado. E as coisas não funcionam assim. Mas aqueles que estavam no mundo e eles reconhecem o seu estado de miséria, eles se lançam aos pés de Cristo, Deus os abençoa e eles passam a vida de uma forma muito arrependidos, dizendo, Senhor, ainda que eu faça tudo, eu não tenho como te agradecer pelo que o Senhor fez na minha vida. O objetivo dessa mensagem não é lhe apontar,
nem descobrir, revelar o seu pecado. É para que você entenda que há um Deus que é vingador de quem quebra a aliança. E quem não quebrou a aliança deve ficar esperto para não quebrar. E quem quebrou é se voltar para Deus, mas com o coração rasgado, arrependido profundamente e pedindo a misericórdia de Deus, porque só Deus para perdoar. O texto sagrado diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, de que maneira convém agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Escute isso. Quanto mais a gente agrada a Deus, mais a gente cresce e mais a gente progride. Quanto mais você serve a Deus, mais você deseja servi-lo e mais o Senhor te dá força para servi-lo e mais você serve melhor. E quanto mais Deus abençoa a sua vida, Deus usa a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas que às vezes você não tem nem ideia como Deus está te usando para edificar outras vidas. Porque a vida cristã é assim, você vai seguindo a Deus e Ele vai te aprimorando, vai te melhorando. Mas a vida do pecado, igualmente ao contrário. Se você peca hoje, amanhã você quer pecar mais, depois de amanhã você quer pecar mais, a ponto de você ter ódio de quem te diz não peque. Não erre, tenha cuidado. Versículo de número 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. O que nós estamos dizendo aqui não é a igreja. Alguém que não conhece diz assim: mas a igreja tem as suas regras, tem os seus mandamentos. Não é a igreja, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que orienta. Aqui está o manual da humanidade. Todo eletrodoméstico que você tem, um automóvel que você possui, ele vem consigo, quando você o compra zerado, ele vem consigo o manual, a forma de utilização correta. Se você utilizar da forma incorreta, vai ter prejuízo. O manual desta máquina, que é o ser humano, está aqui, é a Bíblia Sagrada. Se nós não lermos esse manual para saber como utiliza essa máquina, nós vamos ter prejuízo e o fabricante não vai gostar. Então, quando se olha para isso na Bíblia Sagrada, a gente percebe estas coisas. E a Bíblia Sagrada continua dizendo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Porque esta é a vontade de quem? Não é a vontade do homem nem da igreja. É a vontade de quem? A vossa santificação. Olha como Deus é bom. Deus quer que o ser humano seja santo. Se o ser humano fosse santo, não teria doenças venéreas. Se o ser humano fosse santo, não haveria tanta peste. Se o ser humano fosse santo, não haveria quebras de aliança. Se o ser humano fosse santo, não haveria adultério nem prostituição. Se o ser humano fosse santo, não haveria nada destas coisas ruins. Veja como Deus é bom. Aí a pessoa diz: eu não entendo, estou sofrendo no relacionamento. Sabe por quê? Porque não faz a vontade de Deus. Mas eu estou tendo um tipo de prejuízo na minha vida conjugal. Sabe o quê? É porque não faz a vontade de Deus. Silvio, mas agora já está tudo bagunçado. Sim, mas tem como nós sofrermos menos. Tem outros que sofrem mais, porque desobedecem. Tem outros que sofrem menos. E ainda que nós soframos a beça. Mas é melhor sofrer com a consciência tranquila de que nós estamos bem com Deus, do que a gente sofrer e a consciência acusando, pesando e dizendo: foi tu que errou, tu escolheu esse caminho, essa foi a tua decisão. O texto
sagrado mostra assim, que vos abstenhais da prostituição. O Senhor está dizendo assim, a vontade de Deus é essa, a santificação. Como é que faz para isso? Larga de mão a prostituição. Aí por que o ser humano não quer deixar a prostituição? Porque em cada esquina a pessoa encontra sexo. É por isso que as pessoas têm problemas psicológicos, problemas emocionais. Porque Deus preparou um homem só para uma mulher. Se os dois se aguardassem e esperassem para o dia do matrimônio e se correspondesse bem, colocando Deus no centro da família, haveria uma felicidade na terra. Mas os pais da nossa civilização machista já dizem assim, olha, quem tem suas cabras seguro porque meu bode está solto. Ele está dizendo que o filho pode se prostituir, mas a mulher não, ele vai procurar conservá-la. Aí como ser humano, o homem começa a namorar cedo, por incentivo dos pais, começa a frequentar prostíbulos, começa a ter relação sexual cedo. A mente dele não consegue identificar a mulher como o objeto do seu amor. Aí ele acha que toda mulher é igual, por isso ele não faz nenhum esforço para que a esposa dele seja feliz, porque ele a trata como qualquer coisa. A mulher, na melhor das intenções, ela se entrega para o homem achando que vai poder segurá-lo. E depois dela se entregar para ele, ele diz, é mais uma. Então ele vai passar para outra. E ela fica sofrendo. Quem quebra princípios, pelo princípio será quebrado. Quando nós descumprimos as regras divinas, elas acabam por nos machucar e nos amassar, porque nós quebramos um princípio que por Deus foi criado e nós sofremos. E muitas pessoas também sofrem por causa das nossas más atitudes. Aí o versículo 4 diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso aqui é o corpo. O seu corpo é importante para Deus. Se Deus quisesse só o seu coração, Ele teria feito só uma bolinha de carne desse tamanho. Como Deus fez toda essa estrutura, é porque Ele precisa dela. Quem foi que já viu um coração andando aí pela rua? Ninguém vê. Porque é teu corpo que o Espírito Santo habita e usa você para fazer a vontade dEle. Quando você se dispõe e diz, Deus, eu estou aqui, Ele te usa para abençoar outras pessoas. Não é só o coração, Ele usa você por inteiro, porque Ele fez o ser humano inteiro para que assim o utilize. Mas a Bíblia diz assim, cada um saiba possuir. Deus entregou a você. Ah, Silvio, meu corpo eu faço o que eu quero com ele. Problema seu. O meu serviço aqui é só lhe ensinar como é que deve fazer. E a Bíblia está dizendo que você deve saber possuir. Então tem gente que usa o corpo sem saber possuí-lo. Deus é vingador de quem quebra alianças. E se você quebra aliança com Ele, Ele chegará o dia de lhe punir. O texto sagrado prossegue e diz-nos o versículo 4. Em santificação e honra. Aqui é o conselho de Paulo. Ele diz, cada um cuide do seu corpo como deve. Agora, o direcionamento dele. Santifica o corpo. Honra o corpo. Como é que pode as pessoas usarem o corpo para o que não deveriam? Você sabia que há pessoas no mundo pervertido, onde uma mulher só consegue sentir prazer depois que o homem, depois de manter relação com ela, ele defeca e urina em cima dela? Você sabia que há casais que eles só se relacionam se batendo, porque eles sentem prazer nas pancadas? Você sabia que a violência sexual não é só quando alguém de fora possui alguém que não deveria possuir, mas dentro do relacionamento alguém pode violentar o outro? Você sabia que se alguém mantém relação sexual antes do casamento, é pecado? Mas se casa e não mantém relação sexual também com a esposa, com o marido, também peca?
É claro que tem as suas exceções. As pessoas têm que ter sabedoria, têm que ter compreensão. O homem precisa entender, a mulher precisa entender. Mas eu estou falando de pessoas que passam dias, meses, semanas e anos. Alguns é provocando um adultério. E outros é porque não gostam. Simplesmente não gosta do companheiro ou da companheira. Outros se viciaram em pornografia. Sentem mais prazer em vídeos, em se satisfazer a si mesmo, masturbação, do que satisfazer o companheiro ou a companheira. E Deus não gosta disso. E a Bíblia diz que Ele é vingador de quem quebra essas alianças. Não quer namorar, não casa. Não quer ter uma vida conjugal, não casa. Casou, você vai ter que cumprir com o seu papel, porque há uma dívida. Paulo diz que há uma dívida do casal. O homem para com a mulher e a mulher para com o homem. O versículo de número 5, a Bíblia diz assim: não nas paixões e concupiscência. Você sabe o que é paixão? Aquilo que arde. Você sabe o que é concupiscência? O desejo desenfreado de fazer o que desagrada a Deus. Tem gente que o corpo dele fica eletrizado. Tem gente que o corpo pinica. Sabe para quê? Para fazer o que desagrada a Deus. Tem gente que não pode ver uma mulher. Olha, eita. Mas tem gente também que não pode ver um homem. Olha a grossura das coxas dele. Que é isso? Tem pessoas que não conseguem ver o outro vestido. Não respeita mulher casada, não respeita jovem, não respeita ninguém. Tem velho que até os dentes já caíram tudo, cheio de diabetes, tomando comprimido azulzinho, em tempo de morrer do coração, e está lá feito uma miséria. Não honra esposa, filho, neto, nada. E acha que isso é ser macho. Ser macho é você ter uma mulher, respeitá-la, cuidá-la, e procurar ser fiel a Deus, honrando-a, honrando os filhos, o lar. Aí é que é ser macho, de acordo com a Bíblia, de acordo com o mundo. Esses conceitos são loucos e as pessoas até criticam, mas a Bíblia Sagrada diz assim: não nas paixões de concupiscência como os gentios, ou seja, os que não eram crentes naqueles dias, que não eram judeus, não eram povo de Deus, não era uma igreja, que não conhecem a Deus. Você entende por que, segundo eu disse, que os pecados dos crentes são piores do que os pecados dos que não são crentes? É porque nós conhecemos a verdade e nós insistimos em praticá-la. Aí a Bíblia diz assim, que nós não devemos andar como quem não conhece, porque nós conhecemos. Naquilo que aqueles que não conhecem erram, nós não podemos errar. Porque está escrito, Mateus 22, 29. Os homens erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Você conhece as Escrituras, se você não sabe ler, mas eu procuro falar de uma forma que todos entendam. Afinal de contas, quem está entendendo o que está sendo dito? Nós estamos entendendo, a linguagem é clara, da criança ao ancião, todos entendem. A pessoa sabe o que é certo, sabe o que é errado, e a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, versículo 6: ninguém oprima ou engane. Você sabia que tem gente vivendo oprimido, oprimida dentro do lar? A mulher diz, eu só vou namorar contigo se tu me der isto, isto ou aquilo. E quando ela casou, ela sabia que ele só tinha caatinga. Mas agora ela exige tanta coisa que não dá.
Às vezes o homem exige aquilo que ela não pode oferecer. E tem que se ter cuidado nisso. Tem que haver acordo, tem que haver conversa, tem que haver comunicação. O texto diz assim: não pode enganar e nem pode oprimir o seu irmão em negócio algum, em nada. Não há nada que nós possamos furtigar o outro, oprimir o outro. Não, nós temos que andar da forma correta. E a Bíblia diz assim: porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos. O que a Bíblia Sagrada está dizendo é: eu já avisei para vocês, eu estou só relembrando-os. Silvio, mas é que eu tive em outro culto aqui, tu disse aquele negócio, que quando Deus ajunta, o homem não pode separar. Eu acho que quem me ajuntou não foi Deus. Não interessa. A aliança foi feita. Para Deus o que vale é a aliança. Vamos para a Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 7. Versículos de número 1 em diante. Deuteronômio capítulo 7, 1 em diante. Diz assim: quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, seja heveus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor está dizendo assim: olha, as nações são mais poderosas, mais numerosas, mas sou eu que vou lutar por Israel e vou tirar elas do meio de vocês. Quando vocês chegarem na terra deles, versículo 2: o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas o quê? Essa palavra na revista e atualizada é aliança. Aqui, conserto. É a mesma importância. Nem terás piedade delas. O Senhor está dizendo assim: sou eu que vou adiante de vocês e vou tirando todo esse povo. Não faça aliança com nenhuma nação que não tem compromisso com Deus de Israel. Versículo 3: nem te aparentarás com ela, não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos. A Bíblia está dizendo não adianta a gente querer casar um jovem que é crente com uma jovem que não é crente. As práticas são diferentes, os costumes são diferentes. Não adianta uma jovem sair daqui para conseguir um jovem lá fora, por mais belo que seja ele, e por mais carinhoso e cuidadoso que seja, ainda que ele diga: eu vou te levar na igreja, eu vou te buscar na igreja, eu só não vou ser crente, mas eu posso até assistir um culto que eu gosto daquele pastor. Mas a Bíblia diz que não pode. É a Bíblia. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Josué, capítulo de número 9. Deus deu essa diretriz: não pode. O que foi que fizeram? Aliança. Capítulo de número 9 de Josué, versículo de número 1 em diante. Está escrito: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo. Escute isso: o mal sempre faz acordo para destruir o bem, embora não consiga, mas eles se unem. Diferentemente de nós, que queremos fazer o bem, às vezes nós não conseguimos unidade. Um puxa para um lado, um puxa para o outro. Um diz: eu penso desse jeito, eu acho desse jeito. Mas o mal está unido em comum acordo. O alvo do adversário é destruir a sua vida e a minha, destruir a sua família e a minha.
E se a gente não atenta para essas palavras, abre os nossos olhos e passa a ser vigilante, nós seremos destruídos. O texto sagrado diz no versículo de número 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, porque Josué conseguiu destruir Jericó e conseguiu destruir Ai, 2 cidades e também um povo grandioso. Versículo 4. Usaram também de astúcia. Geralmente, antes de quebrar uma aliança, há um comum acordo do lado do mal e há também uma astúcia. Ninguém quebra aliança por nada. Tem uma astúcia para esconder a trama. E foram e se fingiram embaixadores. Às vezes as pessoas podem se fingir, andar sorrindo. É uma pessoa legal, te dá tudo que tu quer, faz tudo que tu quer, mas vai chegar o momento de se revelar quem é. E a Bíblia Sagrada diz que eles fingiram ser embaixadores, ou seja, uma coisona, mas sem ser. Aí eles formaram sacos velhos. Eles pegaram como se fosse um viajante. Aí pegou uns sacos velhos. Sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos. Eram peles de animais que eles costuravam bem e eles colocavam vinho dentro. E outros cereais na pele do próprio animal. Como se fosse nos dias de hoje um travesseiro, mais ou menos, para que nós compreendamos melhor. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte: e rotos, ou seja, cheio de mancha, todo sujo, remendado, cheio de remendo. Versículo 5. E nos pés sapato velho. Pegaram o sapato velho, passaram areia, passaram barro. Aí ficou parecendo velho. E remendados, e vestes velhas, sobre todo o pão que traziam o caminho. Era seco e bolorento. Eles pegaram um pão velho, molharam, e aí ficou todo cheio de mofo. Aí o povo disse, não, eles vêm de longe mesmo, porque essas coisas estavam tudo boas quando saíram de lá, agora está desse jeito. O alimento que te oferecem lá fora, por belo que seja, é mofado. O alimento que Deus te dá aqui, por mais que pareça difícil cumprir, ele vem do céu com o propósito de nos abençoar na terra e de nos levar para lá daqui a pouco. O versículo de número 6. E vieram a Josué. Eles procuram atacar logo o líder. De quando em vez alguém chega aqui e diz, Silvio, o que é que tem essa jovem namorar com aquele jovem que faz parte desse ou daquele? Rapaz. O texto sagrado diz assim, e no arraial de Gilgal lhes disseram a eles, homens de Israel, vimos de uma terra bem distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Quem faz aliança errada geralmente é apressado. Fazei agora aliança conosco. Ou seja, se demorasse tempo, seria descoberto quem de fato era. Tenha cuidado com pressa. Tenha cuidado com pressa. Tenha cuidado com pressa. Eu li na Bíblia em Isaías 28:16 dizendo, quem já creu não precisa se apressar. Quem crê em Deus pode ser hoje e pode ser aqui 10 anos. Jacó disse, eu esperei Raquel 14 anos. Para mim foi bem pouquinho dia. Porque eu a amava. Quem espera em Deus não tem tempo longo, porque em Deus espera. E quem se apressa não confia em Deus, mas quem espera em Deus sabe que está chegando, porque Deus é poderoso para nos ajudar a seguir o caminho certo. Eles estavam apressados. Vamos lá, versículo de número 9. Olha o tamanho da mentira. E lhes responderam, os teus servos vieram de uma terra tão longe. Sabe por quê? Só por causa do nome do Senhor. Tem gente que parece ser, mas não é. Você sabe qual é a nossa falha? Essa bem aqui, ó.
versículo 14, para encurtar a conversa. Versículo 14. Então aqueles homens israelitas, que era o povo de Deus, tomaram da sua provisão. E eles não fizeram o que, igreja? Eles não pediram conselho à boca do Senhor. Ainda hoje tem gente que não pede conselho à boca do Senhor. Tem outros que pedem, mas não têm paciência de esperar a resposta. Tem outros que pedem, Deus diz não, e a pessoa diz, mas eu quero. E Deus diz não, e a pessoa diz, mas eu estou desejando. E Deus diz não, e a pessoa continua em cima. É difícil nós pedirmos uma resposta a Deus quando o nosso coração já está cheio da resposta. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos e dizer, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade nossa nem sempre é a melhor. Porque a nossa vontade, às vezes, tem os nossos desejos. Aquilo que nós queremos realizar. Isso podemos nos dar mal nesse negócio. E aí, voltando para o texto que é base, diz-nos a Bíblia. Deus é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Outra tradução pode dizer prostituição, mas para a santificação. Alguém olha para estas palavras e vê essas coisas e diz assim, não, para viver do jeito que esse homem fala, deve ser um extraterrestre. Não. Jesus explicou assim, é só voltar umas páginas, está no capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, porque quem está em Cristo já morreu para o mundo. Aí ressuscitou para fazer a coisa de Deus. Então é assim, portanto, se a condição já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde, igreja? É de lá de cima, as coisas do céu. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ainda que tu e eu, nós não tenhamos força, mas Ele está à destra de Deus dizendo assim, Pai, vamos ajudá-lo. Ele vai conseguir. Romanos 8,34 diz que Ele está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. A Bíblia não fala de nenhuma intercessora, mas fala de um intercessor onipotente, Jesus Cristo, e outro intercessor maravilhoso, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus. Eles estão torcendo, lutando por nós, para nos capacitar a que sejamos vencedores. E o versículo 2 diz assim, como é que consegue isso? É só pensar nas coisas que são de cima. Você sabe por que cada vez é mais difícil controlar os ânimos, as vontades, os desejos? Ora, a pessoa está com o celular na palma da mão, olhando mulher nua toda hora, vendo toda forma de sexo praticado. É tudo que a carne quer, a pessoa vai sentir desejo daquilo. Mas também se a pessoa largar isso de mão e pensar nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, ele vai começar a pisar na terra com os pés, mas está com a mente no céu, pensando nas coisas que são do alto, fazendo aquilo que glorifica a Deus e ocupando. Ah, mas a mente vazia é a oficina do diabo. Não existe mente vazia. Ou tu enche a mente de Deus, ou tu enche tua mente de diabo. Ah, mas eu não boto o diabo na minha mente. O que é que tu pensa? Os teus pensamentos revelam de que a tua mente está cheia. E a tua boca fala do que o que coração está preenchido. E aí o texto sagrado diz assim, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo, e Cristo em Deus.
Não tem como nós sermos atacados, porque agora o nosso pensamento é de cima, nós pensamos nas coisas de cima. Aí nós pulamos dentro de Jesus, e Jesus pula dentro de Deus. Quem é que vai tocar em nós, irmão? O problema é que a gente não se apoia nesta palavra. Aí o versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, porque agora o negócio é a gente viver para Cristo. Aí o mundo não entende, porque lá eles vivem com outro propósito. Agora nós vivemos é para Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, olha, a nossa respiração é Cristo, a nossa vida é Cristo, nós vivemos para Cristo, nós adoramos a Cristo, nós estamos pregando a palavra de Cristo, o Espírito que habita em nós, o Espírito é de Cristo, nós estamos indo para o céu, porque Cristo morreu na cruz por nós, nós estamos indo para o céu, porque Cristo abriu um novo e vivo caminho, o sangue dele foi derramado, nós estamos perseguindo a Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, porque agora a gente fica alegre num culto ou outro, porque a presença dele está conosco, mas ele vai se manifestar em poder e grande glória, e está perto esse dia, e a Bíblia diz assim: então também vós vos manifestareis com ele em glória. O povo olha para nós hoje e diz: isso é um louco. Mas quando Cristo se manifestar, que for revelado também o que nós somos, o povo vai dizer: meu Deus, nós perdemos tanto tempo, nós não sabíamos que era assim. Mas só não sabe porque não quer, porque hoje quem anda sem Cristo anda de qualquer forma, de qualquer jeito. Tomou a decisão por Cristo, aí muda tudo na vida, muda tudo de uma forma completa, e o nome do Senhor é glorificado. Aí o versículo 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A tua mão não é mais tua, o teu pé não é mais o teu. Como é que é isso? Mortifica, entrega tudo para Cristo. E a Bíblia diz assim: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Prostituição não vem de Deus. A impureza se refere a toda prática pecaminosa distante de Deus. O apetite desordenado é um desejo desenfreado que ninguém freia. Acaba já caiu os dentes e tudo, só mija em cima dos pés, chega as unhas, está amarela, mas de repente não pode ver um rabo de saia, que fica doido. Que é isso? Apetite desordenado. Tudo tem um tempo certo. E nós pregamos há poucas segundas-feiras que tem hora que o apetite cessa. Aí o versículo diz assim: e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ou seja, a vil concupiscência, aquele desejo velho que não para nunca. E aqui, ó, a avareza, a pessoa fica amante de dinheiro, deixa de possuir uma mulher, deixa de conquistar uma família, edificar uma casa, só porque tem amor a dinheiro. Aí vive sozinho, às vezes até mal, se alimentando uma vez por dia. O que está fazendo? Não, estou acumulando dinheiro. Para quê? Alexandre o Grande morreu aos 33, 34 anos, deprimido, porque ele conquistou todo mundo da sua época e ficou triste. Não tem mais nada para conquistar. Ele ficou depressivo. A história diz que ele disse: eu quero um caixão com meus 2 braços do lado de fora. E com os médicos carregando, para que todos saibam que eu não estou levando nada e que os médicos não puderam fazer nada para me dar vida. Você pode viver o tempo que viver, tem um ajuste de contas. As coisas poderão passar despercebidas aqui, mas Deus está lhe vendo. Vamos todos cantar o hino juntamente com o irmão Aleph, de tantas coisas. E nós vamos ficar em pé. E vamos adorar a Deus com esse hino. E nós vamos encerrar. Deus está lhe vendo. Tu pode enganar tua esposa, tu pode enganar teu marido, tu pode enganar os teus filhos, tu pode enganar os teus pais, mas Deus tu não enganas, e Ele é vingador de todas as coisas. Quantas pessoas entenderam essa palavra? Digam amém. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo?
Tem alguém nesta noite que entende que precisa arrepender-se diante de Deus e voltar-se para Ele? Pode cantar. Tem uma pessoa vindo. Onde está a segunda pessoa para Cristo? Igreja de Deus, a paz do Senhor. Amém? Onde está a segunda pessoa para De Cristo? tantas coisas que andei fazendo, Só Jesus pode salvar. de quase tudo, Só Jesus pode transformar. me arrependi. Você precisa se arrepender. Mas houve uma Se você entregar a sua vida a Cristo, especial, essa uma que você fizer, foi a mais certa. você poderá cantar depois assim. A melhor coisa, A melhor coisa da que eu vida já fiz, é entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador. toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa. Tem alguém para Que Cristo? eu já fiz coisas erradas, eu andei fazendo Todos nós já fizemos coisa errada. Nós não somos na santarrões. condição Mas era quando nós estávamos no pecado. de pecador. Mas quando achei, Chegou o dia que nós pensamos que iríamos morrer. desfalecendo, Aí tem que tomar uma eu decisão. tomei a decisão. Decida-se por sua que me vida. salvou. A melhor coisa Que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. em aceitar Jesus, Aleluia! sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Querido Deus, aqui está essa tua filha que se volta aos teus pés. Este teu filho que pede oração em nome de Jesus. O Senhor os conhece e sabe de suas necessidades. Aqui está essa tua filha, guarda a sua mente, o seu coração, as suas emoções. Dá-lhe vitória e graça em tudo para o louvor e glória do teu nome. Querido Deus, abençoa todos os nossos amigos que nos dão o privilégio. Eles vieram à tua casa, eles vieram ouvir a tua palavra. Ó amigo Espírito Santo, penetra as mentes e corações. A tua palavra que vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, trabalha na vida de cada um dos mesmos, dando-lhes vitória e graça, para que em tudo teu nome seja glorificado. Abençoa todo este povo que veio. Hoje choveu, Senhor. Alguém veio antes da chuva, outros esperou a chuva passar, mas o povo veio. Isto é avivamento. Isto é avivamento, ó Deus. Isto é avivamento. Isto é avivamento. Nem a chuva nos impede de te servir, porque nós somos teu, a chuva é tua, e nós precisamos de ti e da chuva também. O Senhor pode mandar chuva, que nós continuaremos servindo a ti, mas nós queremos também chuva torrencial, do derramado teu Espírito sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja, para o teu louvor e para a tua glória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do teu Espírito seja conosco, não somente agora, mas sempre. Todos dizem: abrace a quem está do seu lado. Quem veio nos visitar, convide para que volte sexta. Sexta é uma grande festa e só encerrará segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. A melhor coisa